Gordura no fígado? Pare de lutar, porque você não emagrece, está aqui. Sejam bem-vindas todas, vamos ter um papo direto de mulher para mulher. Então, eu gosto de ter esse papo rápido. Rápido não, né? Eu espero ficar aqui uns 40, 50 minutos. Eu gosto de ter esse papo direto aí, é uma live. Era para mim ter feito no começo da semana, não deu, um monte de coisa, acabou não dando. Hoje eu estou fazendo essa live que nós vamos falar sobre gordura no fígado de mulheres que tentam emagrecer e não conseguem. Então, pare agora, para tudo, para tudo, porque emagrecer está aqui, agora para você. Sou Mari Morelli, professora de Educação Física, estudante de Nutrição, e aqui na internet eu vou ajudar essas mulheres e homens também, quem quiser, eu vou ajudar a emagrecer com o meu método, né? E te convido a conhecer, né? A você fazer parte, aliás, a você fazer parte desse método, você aí que tá precisando emagrecer e não consegue entender o porquê que você não consegue emagrecer, porque a gente tem que entender o porquê que a gente engordou e o porquê que a gente não consegue emagrecer. É uma coisa meio intrínseca, mas ao longo da nossa conversa você vai entendendo, tá? E principalmente as mulheres que têm gordura no fígado que acabam tendo dificuldade de emagrecer, porque até às vezes nem sabe que tá com gordura no fígado. Eu sei, eu estou falando isso porque eu vivi isso e nunca fui uma mulher assim, eu tive muito acima do peso, sempre gorda, não, eu engordei uma época, né, como eu falei nos outros vídeos, né, entre a pandemia e a menopausa, eu engordei demais. E eu pensei assim, não vou, como é que se fala? Não vou deixar isso atrapalhar, porque bem ou mal, gordura no fígado, no meu ver, nos meus estudos que eu vejo e com a minha experiência, é uma diabetes disfarçada. Então, quando você adquirir a gordura no fígado, você precisa ficar prestando atenção sempre. Não é que é para você sofrer. Prestando atenção no que, Mário? Prestando atenção no que você come. Ai, Mari, pronto. Se eu falar isso, a pessoa já... Ai, meu Deus, prestar atenção no que eu como. Calma. Você vai prestar atenção no que você come, mas de uma maneira assim, tranquila. Que é isso que é o mais importante. É você ter um processo de emagrecimento tranquilo, sem você ficar se esgoelando, se preocupando, tá? Porque você ainda não chegou na diabetes. Se você deixar para lá a gordura no fígado, aí você é capaz de chegar na diabetes. E fundamentalmente, existem outras coisas para você fazer, para você modificar esse quadro, tá? Modificar essa, vamos dizer, não é doença, isso que está acontecendo com você, tá? Agora me fugiu a palavra, mas tudo bem. Então, a gente tem como modificar esse quadro de gordura no fígado, né? Principalmente quando você detecta ela logo cedo, tá? Existem sintomas que você começa a reparar, tá? Um dos sintomas é a circunferência abdominal começa a ficar maior. A mulher tem uma medida e o homem tem uma outra medida pela saúde, né, pelo órgão da saúde, cada um tem a sua medida que deve ter, tá, em relação à circunferência abdominal, né, para que você tenha uma vida boa, que você tenha uma saúde, que você possa usufruir de uma maneira tranquila, com uma alimentação saudável, e outros sintomas também você sente, tá? Tem vários sintomas que a gente sente. Aí que você vai, tô com gordura no fígado. E tudo isso eu atribuo quando você começa a chegar perto dos seus 40 anos. Quando você começa a chegar perto dos seus 40 anos, você começa a ter esses sintomas que você fala assim, pô, nem sei por que eu tô com isso. Tem um que é clássico, gente, Tem mulheres que com menos de 35 anos já começa a sentir. Mas aí depende do metabolismo, do organismo, vai de pessoa para pessoa, né? Eu não sei se... como é que se fala? Vai de pessoa para pessoa. Será que tem alguém na live? A gente deve ter.
vai de pessoa para pessoa. Esse sintoma clássico é os calorões, tá? Esses calores, né, que vêm de repente. Eles vêm assim numa velocidade e vão embora em outra velocidade, praticamente quase que a velocidade da luz, ao piscar de olhos. É incrível, né? Mulheres que já tiveram esses sintomas devem estar se identificando com isso e devem estar falando, opa, né? Se você está aí me vendo nessa live aqui e você se identificou com esses sintomas e com esse tema, gordura no fígado, pare, que para você emagrecer, você tem que estar aqui, tá? Então pare tudo. Para você emagrecer, você tem que estar aqui, porque gordura no fígado, primeira coisa que o médico vai falar para você, perder peso. Não tem outra solução. E como perder peso, doutor? Seguindo aqui Mari Morelli. Eu não sei onde vai estar aqui o inscreva-se aqui do nosso canal, do meu canal, do nosso canal, né? Tô aqui fazendo live, mas é nosso canal. Eu vou colocar aqui o inscreva-se, não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, eu não sei onde vai estar. Aproveita, já se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilha essa live com todo mundo, para todo mundo que precisa saber sobre gordura no fígado, tanto mulheres como homens também, tá? E eu vou conversar com vocês a respeito desse tema, tá certo? E se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta mais para frente, a gente pode falar e eu vou abordar alguns pontos específicos para ajudar você a entender que você está com gordura no fígado e como você vai... dicas, né, que eu vou dar para você, né? Para você... A primeira coisa é emagrecer, tá? Deixa eu até ver meu óculos aqui. Top de linha. Vocês estão vendo meu óculos? Top de linha. Gente, eu tô com uma sede. Cadê? Ah, tá aqui. Peraí que eu vou tomar uma aguinha. Deixa eu ver se tem alguém aqui na live. Gente do céu. Povo brasileiro. Conecte o seu software na comunicação. Ué, será que não? Povo brasileiro. Gente do céu, povo brasileiro, eu não sei. Interromper. Não. Peraí, deixa eu só beber água. Muita sede, muita sede, muita sede. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Não, peraí, só um minutinho. Que eu tô vendo aqui o meu roteiro. Eu já me perdi aqui no meu roteiro. Eu vou deixar na descrição aqui dessa live, mas se você quiser ver ao meu respeito, vai na descrição do canal, que tem tudo lá, tem todas as minhas redes sociais, tem um contato que você pode falar comigo direto pelo meu WhatsApp, tem o link do meu e-book. Lá você pode entrar em contato comigo para fazer a minha mentoria de 30 dias, prendendo no mínimo 5 quilos, tá? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei meu roteiro, povo brasileiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, Jesus, espera aí. Achei. Gordura no fígado, o alerta que o seu corpo dá, tá? O gordura no fígado, aliás, dá um alerta, né? É vocês que não conseguem entender esse alerta, né? Vocês que não conseguem entender esse alerta, né? Por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês até a minha experiência e o meu estudo, né? Que a gente, antes de fazer uma live, a gente tem que estudar, né? Então, com a minha experiência que tive gordura no fígado, melhora mais ainda para falar, né? Então, vamos embora lá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, eu vou contar, eu vou começar primeiro falando da minha, como é que eu soube que eu estava com gordura no fígado? Porque eu não estava nem a isso, porque eu sou profissional, hein? Sou professora de educação física, sempre trabalhei com fitness, condicionamento físico, com atletas, trabalhei em clubes, dando aula de natação, porque eu fui nadadora, mas quando eu era mais nova, eu também praticava outro esporte que eu acho que esse outro esporte é muito joia para
até para mulheres acima dos 40 anos e homens também, porque desenvolve muito a sua lateralidade, a sua destreza e fortalece muito a musculatura do corpo. E para mim ele é um esporte muito completo, né? Tem outros também. Mas eu já tenho 40 anos, eu vou praticar esse esporte? Pode, qual o problema? Fazendo os fundamentos que são difíceis, mas dá para você fazer, você consegue. Não precisa ser jogadora desse esporte que eu fiz, né? Que eu praticava quando menina, depois que eu fui para natação, tá? Então, quando eu, né, me formei, estudei e tal, era atleta, fazia treinos pesados. Eu sempre gostei de desafio. Então, eu queria ver o meu desafio em relação à minha resistência. Eu sempre fui resistente, tá? Até mesmo para ter gordura no fígado, eu fui resistente, porque gordura no fígado, em tese, é açúcar que fica circulando no seu sangue. E como a minha alimentação, mesmo eu sendo atleta, não era muito legal, eu consumia muito pão, macarrão, bolacha, demais. Pão, então, arroz, eu sou fãzona de arroz. Hoje, depois do meu método, depois de tudo que aconteceu e tal, aí eu pensei comigo, é o arroz. O arroz é o vilão, a gente não pode comer? Calma que não é isso. Você pode comer. Mas eu percebo que o arroz, para mim, subia muito a minha ansiedade, eu já sou ansiosa, né? E quando eu comia o arroz, eu sentia muita fome. Porque eu vou falar para vocês, eu não sou muito fã de carne. Eu sou fãzaça de legumes, frutas e verduras. Legumes, então, adoro refogadinho e tal. A carne vermelha eu não sou muito fã, mas como, né? A gente tem que comer a proteína para fortalecer o corpo, para fortalecer o músculo, para sustentar o seu corpo, para sustentar os seus ossos, para sustentar o seu próprio músculo. Aquilo que te deixa em pé, tá? Aquela forma que existe em volta dos seus ossos. Então, são ossos e músculos. Então, você precisa estar com os músculos fortalecidos, porque osso com osso não vai, né? E entre um osso e o outro tem articulação. E essas articulações, elas precisam ser mexidas, elas precisam ser nutridas, elas precisam ser lubrificadas, tá? Quem é da área entende por que as articulações têm que ser lubrificadas. E através da atividade do se mover, é que essas articulações são lubrificadas e, consequentemente, o seu músculo é fortalecido. E você pode trabalhar outras coisas em relação a isso, mas eu tô procurando aqui que eu ainda não achei. Meu Deus do céu, detalhe. Então, vamos lá. Então, voltando, eu fui atleta, tal, não tinha uma alimentação boa, mas adorava fazer aquele treino intenso, aquela tora de treino, né? Sempre gostei e sempre me dei bem nisso, tá certo? Tudo bem, mas a minha alimentação não era boa. Aí você começa a ficar mais velha, você para de treinar. Em seguida, eu fui trabalhar, aí o trabalho já modificou toda a minha vida. Você, obviamente, você ganha o peso, porque você para abruptamente de fazer uma atividade intensa que eu fazia como atleta, né? Eu sempre atleta, mas eu fazia as atividades na academia, né? Que fazia parte do treino, né? Então, eu ficava na academia de 3 a 4 horas na academia, porque eu tinha que fazer toda a parte do corpo, além propriamente da natação, né? Do treino da natação, tá certo? Então, eu ficava. Aí, eu comecei a trabalhar. Eu falava, gente, ou eu trabalho, ou eu treino, eu vou para as competições, eu tenho que ver o que vai ter que fazer, certo? Então, o que acontece? A minha alimentação não era boa, mas eu mantinha sempre um peso. A minha musculatura era forte. Aí eu achava que eu era gorda, mas não era. Na minha mente, isso. E já trabalhando como professora de educação física, já emboquei já no fitness. Já emboquei em ginástica, as mulheres vinham perguntar, assim, grupos de mulheres que acabavam gostando de mim, da minha aula, elas vinham, ai, Mari,
eu preciso emagrecer, eu não sei o que eu como. Aí eu fui me envolvendo nisso em relação à alimentação saudável, junto com atividade física, né? Exercícios físicos, né? Fui me envolvendo, fui gostando, tá? E fui, bora, tô aí mais de 30 anos com isso. E de alguns anos pra cá, acho que uns 6 anos pra cá, eu venho trabalhando na internet com mulheres, né? Eu passo algumas atividades, falo o que deve comer, o que não deve. Apesar de ser professora de educação física, ainda consigo falar sobre alimentação, tá? E agora, recentemente, eu estou estudando nutrição, para que eu possa também prescrever uma dieta, tá? Mas eu vou, até eu me formar, eu vou começar a orientar, ó, comer isso, comer aquilo, ó, vai por aqui, vai por ali, tá certo? Mas sempre eu e a pessoa, eu sempre converso com a pessoa, vejo como é que ela está, tá, não sei o quê. Como se fosse um coach, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. E essa foi a minha história. Aí chegou na pandemia, junto com a menopausa. Parei de trabalhar, parei de treinar. Parei de treinar, desculpa, e só trabalhei como professora em escola. E a minha profissão na escola é sempre subir escada, descer escada, vai pra quadra, volta, anda. Aqui onde eu moro, eu só ando a pé, não ando de carro, só a pé. Então eu tinha as minhas atividades físicas diárias eram muito intensas. Né? Na escola, então, eu subia e descia, vai pra cá. Às vezes até que fazia atividade com eles para motivar os alunos, que é um... Bom, deixa pra lá. Eu falava, vamos lá, vamos correr. Uma série de vezes eu fiz isso, uma série de vezes, tá? Aí, o que aconteceu? Deixa eu acender aqui a luz. Senão vai escurecer. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia junto com a menopausa. Gente, eu engordei 25 quilos um período assim, em um ano, né? Todo ano da pandemia. Quando veio aquela coisa, pode voltar pra escola, aquela coisa, pra trabalhar, isso aqui. Gente, eu já tava com os 25 quilos. Final de 2023, final de 2023, gente, eu tava enorme. Eu tenho 1,70 m e eu cheguei a 90, quase, eu acho que eu cheguei nos 91, 92, não tenha dúvida. Então eu mudei toda a alimentação, né? Porque você pedia comida de restaurante, muita batata frita, refrigerante, suco de laranja. Nossa, eu tomei tanto suco de laranja. Sabe quando você tá nem aí? Sei lá, não é que eu fiz de propósito. Eu fui comendo. Quando eu vi, Jesus, nossa, eu perdi todas as minhas roupas. Tudo. Aí eu dedava, porque não servia. Olha, se você for nas minhas redes sociais, tem lá, procura uns vídeos que você vai ver o tamanho que eu tava. E o que eu tinha mais era barriga. Mas teve uma época quando eu era atleta, por exemplo, eu tenho 1,70 m. E quando eu era atleta, eu sempre mantinha nos 66, 68, 69 quilos. Era porque eu tinha musculatura forte. Eu treinava, eu fazia trabalho de perna na musculação. Muito trabalho de perna. Tá certo? Então, que é um músculo maior do corpo humano, né? Que pesa, né? Ele forte, ele pesa. Te dá uma como é que fala? Um peso a mais. Porque músculo forte é mais pesado que a gordura localizada, tá? Que é a gordura, né? Então, eu achava, nossa, eu tô gorda, não consigo emagrecer. Mas não era nada disso. Era porque eu tava realmente forte e pesava. Aí, parei de trabalhar, parei de treinar, tá? Aí eu comecei a engordar. Falei, Jesus amado, imagina, 91 quilos, uma barriga enorme, gente. Então foi isso. Aí eu fui no médico, na ginecologista, realmente as ginecologistas, elas já são até de praxe, né? Elas já pedem o exame abdominal total e você já faz, ela te fala, você tá com gordura no fígado. Aí eu fiquei assim, gordura no fígado? Eu não sentia nada, mas aí eu fui entender, eu sentia isso, por isso, sabe? Eu sentia isso por isso. Eu falei, não, tenho que dar um jeito. Dei o meu primeiro passo, tá? Em relação à alimentação, tá?
que aconteceu? Muito rápido eu emagreci. Eu acho que até que eu despenquei, porque eu fui muito radical. Mas não deixei de comer não, viu? Assim, só deixei de comer as besteiras. Mas eu comia normalmente, a comida, ó, arroz, feijão, eu comia normalmente, tá? Mas eu dei uma parada no arroz, no pão, dei. Porque se eu não fizer isso, não vai nunca sarar. Entendeu? Não vai nunca modificar esse quadro, tá certo? Então, o importante, uma dica que eu dou aqui é você realmente dar o seu primeiro passo, você decidir. Porque não adianta você falar assim, eu quero emagrecer. Aí você começa hoje o processo de emagrecimento, aí daqui 2 dias você para. Se você não tá bem com a sua cabeça, você precisa entender para você poder emagrecer. E foi o que eu fiz. Eu falei, o periquito, o papagaio. Agora eu tô entendendo. O periquito, o papagaio, reco-reco. Porque eu tava muito envolvida com escola. E acabava que eu não estudava essa parte fisiológica da minha profissão. Apesar de saber, tá? Aí eu falei, não. Vamos lá, despenquei, emagreci muito rápido, mas hoje eu estou bem, tô ótima. Não voltei mais àquelas coisas de comer bolacha, arroz toda hora. Eu passo semana sem comer um arroz e feijão. Aí eu não ligo, eu como outras coisas. E o feijão já me torna já um pouco indigesto, porque o feijão ele é indigesto, ele é ótimo, ele é fonte de fibra, de proteína, mas para mim ele se torna indigesto todos os dias eu comer, tá? Então eu deixo para comer 1 ou 2 dias na semana. Aí como outros alimentos que tenham os mesmos nutrientes e tudo, certo? Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, eu não sei. Mas que coisa. Eu acho que eu tô falando à toa e não copiar. Copiar na área de transferência. Ai, será que eu estou... Tô achando que eu tô falando à toa e não tá gravando nada. Povo brasileiro! Povo brasileiro! Povo brasileiro! Povo brasileiro! Povo brasileiro! Povo brasileiro! Peraí. Eu acho. Não, tá, tudo certo. Gente, desculpa ter parado aqui, Ana. Na live. Na live. Sabe o que é? Que a gente tem que. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim. Essa foi a minha experiência que eu tô passando para vocês em relação à gordura no fígado, como eu descobri. Fui ao médico, fiz o exame abdominal total, chama-se abdominal total. É tipo uma ultrassonografia, tá? E ver todos os órgãos internos, certo? Bom, vamos lá, próximo ponto. E qual é o maior vilão desse sintoma, né, desse problema que você acaba tendo com o seu fígado? Que o fígado, você sabe, é onde filtra o seu sangue. E se ele estiver envolvido numa capa de gordura, fica muito difícil dele trabalhar. Qual é o maior vilão para que esse açúcar fique circulando na corrente sanguínea do seu corpo? Qual é o maior vilão? Pelos estudos, tá? É a farinha branca e alimentos industrializados. Todos os alimentos inventados, industrializados, tudo ado,
e junto com a farinha branca vai te formar esse açúcar que não tem a quebra da glicose, ele vai ficar na sua corrente sanguínea, correndo, ele se acumula, né? Pega essa glicose, te deixa armazenado de uma maneira que forma-se como gordura localizada. E na realidade, é tanto açúcar que fica correndo no teu sangue, que a tua glicemia vai lá no alto e volta e vai e volta, e aqui ela fica aqui, ela não é usada. Aí como é que você usa essa gordura localizada, esse acúmulo de açúcar no seu sangue que se transforma em gordura localizada? Como é que você usa? Depois no finalzinho eu vou falar agora não, tá? Como é que você usa? Então, um dos grandes vilões da gordura no fígado é a farinha branca. Como eu já passei por isso, aí que eu fui entender. Eu falei, opa, deixa até eu falar. A maior parte da população, vamos colocar aí 88% da população, 90% mais ou menos, não sou eu que estou dizendo, as pesquisas falam, tem gordura no fígado. Todos, entre homens e mulheres, crianças e adolescentes. Tá? Até criança, tá? Voltando, então eu fui entendendo, por isso que eu tava com gordura no fígado, por isso que eu sentia aquele sintoma, o outro, e quanto mais sintoma você sente em relação à gordura no fígado, mais ela está elevada, tá? Lógico que tinha sintomas que eu não sentia, eu falei, opa, se eu não sentia esse sintoma porque eu não tava no grau pior da gordura no fígado, né? Que tem o grau leve, moderado e avançado, tá? Aí o que acontece? Esse açúcar que fica transitando na sua corrente sanguínea é a tal da glicemia. Vocês já escutaram falar da glicemia? Então, é a glicemia, advinda, a glicemia não, esse açúcar no sangue que se transforma em gordura localizada, ela é advinda da farinha branca e dos produtos industrializados, tá? Porque produtos industrializados, por eles serem industrializados, eles têm substâncias químicas para fazer se perdure mais. E essas substâncias químicas é o que forma o açúcar no seu sangue, tá? Isso é uma outra conversa, uma outra coisa que não vamos falar isso agora. É industrializado, você já pode, que nem diz a minha amiga, tira pra lá. Tá? O que acontece? Sobrecarrega o seu fígado. De que maneira? Porque ele não consegue fazer a filtragem do seu sangue, colocando o que é bom para cá e o que não é bom para lá, pelo fato de ter tanto açúcar para ele. Ele fica assim, gente, é muito açúcar. Cérebro, vamos lá, cérebro, açúcar, energia, uau, energia, uau. Fica assim o tempo inteiro. E nada acontece. Pensa numa ambulância que tá uau, e ela não para. Uau. O que uma ambulância tem que fazer para ela parar? Ela ir para o hospital parar, deixar o paciente no hospital e pá. E acontece. Mas enquanto não, a ambulância fica uau, a polícia também, uau. É assim que acontece na sua corrente sanguínea quando você come muitos produtos industrializados envolvidos na farinha ou que contém farinha, né? Farinha branca. Farinha branca é aquela farinha que é a última farinha da farinha, onde ela é totalmente... vamos usar essa farinha aqui para fazer bolo. É aquela farinha que, tipo, não tem muito nutriente, tá? Então sobrecarrega o fígado, tá certo? Com alto teor de açúcar, que aumenta a sua glicemia, certo? E para uns é fácil, para outros é difícil de você estabelecer uma glicemia alterada. Todas as pessoas que comem, qualquer coisa que você vai comer, a sua glicemia ela aumenta. Isso é normal. Povo brasileiro, você que está chegando agora aí, sou Mari Morelli, professora de Educação Física, estudante de Nutrição. Aqui o nosso tema, nós estamos falando sobre gordura no fígado. Pare se você está tentando emagrecer, que é aqui o seu lugar. Pare tudo, pare de ficar tentando. Aqui é o seu lugar, você vai entender. Bom,
aproveita já, se inscreve no meu canal, você que tá aí me vendo, já se inscreva, eu não sei onde que tá, não sei se já apareceu para vocês o inscreva-se, mas vai lá no meu perfil, dá tempo de você ir lá no meu perfil, olhar, ver a descrição de tudo, ver as minhas redes sociais, o contato comigo, se você quiser fazer uma mentoria comigo, e volta aqui pra... você não consegue nem sair, você já fica aqui, e você já aproveita, já se inscreve, hypa essa live, hypa essa live, e, meu, gente, dá o seu joinha, gente, vai, ajuda aí, dá o seu joinha, vai, se inscreve no canal. Bom, voltando lá. Essa alta açúcar que vai no seu fígado, ele trabalha dobrado. Ah, lembra do a ambulância? Ele trabalha dobrado o fígado, porque ele fica assim, gente, o que eu faço? Gente, é energia, gente, é muito açúcar, gente, o que eu faço? Então, ele tá dobrando o seu trabalho, né, como filtragem, né? E transforma isso tudo em gordura localizada. Ponto, fim, forever. Adivinha onde está essa gordura? Onde ela vai parar? Onde ela vai parar? Na sua barriga! Até por causa da força da gravidade, tá? Um outro dia. Tá bom? E aí, atrapalha o seu emagrecimento. Atrapalha, você fica confusa, aí você vai, eu vou começar hoje, vou comer só folha, um pedaço de carne desse tamanho e mais nada. Aí amanhã, depois não come mais nada, aí faz um jejum que você nem sabe fazer jejum, uns condenam, outros não condenam. Eu não condeno, porque eu fiz, foi muito bom pra mim, tá? Tem gente que não condena, mas eu, no meu método, que depois quem quiser conhecer o meu método, fazer parte junto comigo, para eu conseguir fazer você perder 5 quilos, no mínimo 30 dias eu e você, eu coloco um jejumzinho assim, coloco, não vai morrer por causa de um jejum, tá? Bom, o que faz essa gordura no fígado? Você fica resistente à insulina. Quando entra o açúcar no seu sangue, o que acontece? Energia, corpo, energia. Cérebro, energia. Você sabe que o intestino é o segundo cérebro, tá? Açúcar é energia. Açúcar, aí fica açúcar, energia. O que eu faço? Açúcar, energia. Aí fica resistente à insulina. Aí o pâncreas, ele tem que trabalhar, ele tem que fabricar muita insulina. E assim, suporta tanta glicose no sangue, não consegue, aí fica resistente, você fica resistente à insulina, você resiste à insulina. Opa, vamos segurar aqui, segura aqui, ó, não, eu tenho que resistir, resistência, tem que resistir. Eu dou até uma dica aqui, ó, para você que quer emagrecer, trabalhe a sua resistência. Não importa se você estiver trabalhando a sua capacidade física, força, mas trabalhe a sua resistência. Essas duas juntas se combinam maravilhosamente. Vou até fazer um vídeo falando a respeito. Quando eu treinava, eu treinava tanto força como resistência. Lembra que eu falei que eu gostava dos desafios, porque eu gostava de resistir ao meu empenho, ao meu desempenho, como eu ia chegar em primeiro lugar, né? Porque eu fazia natação, então eu precisava me esforçar. Então eu tinha que resistir ao meu próprio cansaço, tá? E assim, então a resistência à insulina. Resiste aí, segura aí. E aquela energia se segurando, e aquela gordura aumentando, e a circunferência abdominal rolando, que você já nem anda mais, né? Pronto, você engordou, tá certo? Não sei se estou me fazendo clara, mas eu espero que sim, certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Coloca aqui no chat, vai, 1, 2, 3 e já. Coloca aqui no chat. Vai logo, 1, 2, 3 e já. Você já comeu pão? Fala assim, sim ou não? Já comeu pão? Bom, meu pão. Você já comeu pão? E principalmente no café da manhã? Escreve aqui abaixo nos comentários aqui, no chat. Você já comeu pão? Deixa eu ver se alguém tá. Deixa eu ver se alguém.
ninguém responder. Jesus, povo brasileiro. Você já comeu pão no café da manhã? Vai, 1, 2, 3 e já. Você já comeu pão no café da manhã? Já? Sim ou não? Escreve no chat. A live vai ser gravada. Gostaria que você escrevesse no chat. Então, mas olha, mas comer pão, mas por que a gente pode comer pão? É que, como é a primeira refeição após você ter passado por um período sem comer, que é a hora que você vai dormir, e forçosamente você faz um jejum, então é como se fosse assim. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo, deixa eu ver. Você dormiu, tá? Dormiu. E você acorda, você já vai lá e entocha um pão, margarina ou manteiga. Aí o corpo vai falar assim, uau, 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 resiste aí, resiste, opa, mais energia. Oi, aí vai lá, uma bebida qualquer com açúcar, seja café, leite, Toddy, o que for. Uau, 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 açúcar, energia, oi, ui. Entende? O corpo, ele espera uma alimentação que fortaleça, que deixa ele em dia, que deixa uma alimentação que vá sustentar a fome dele ao longo do dia. E o que seria esse tipo de alimentação? Uma proteína. Então, a proteína, eu não sou a primeira que vocês escutaram falar nisso. Não sou. Não sou a primeira. Vocês já escutaram 452 mil pessoas a falarem isso, que a proteína é que fortalece, é que deixa você mais saciada, tá? Então, no café da manhã, como você acorda e você veio de um jejum forçado, querendo ou não, você fez um jejum, e você já vai lá e enfia uma energia, sendo que você está se levantando, você acordou agora. Você está usando a energia que você comeu um dia antes. Fazer um alongamento? Que você comeu antes. Mas peraí, mais energia? Uau, 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 Resiste aí, resiste. Então, o que você tem que fazer? Você tem que combinar os alimentos. Combinar. Ai, não sei falar em inglês, combinar os alimentos. Depois eu vou ver como é que fala em inglês, combinar os alimentos. Eu sou assim, no meio da minha conversa eu coloco uma palavra em inglês. Então você precisa combinar os alimentos. Já que você vai usar a energia acumulada que você comeu no dia anterior e você acorda, você já coloca mais energia? Não, se você vai usar a energia do dia anterior, alongamento, vai, alonga. O que se pode fazer nesse momento? Muita gente não tem tempo. Vai fazer uma atividade, um exercício físico, onde vai gastar essa energia que fica resiste. Opa, eu tenho muita energia, então eu preciso gastar. Que jeito que eu vou gastar? Se movimentando. Lubrificação das articulações, músculo forte. Você precisa se movimentar, não acordar e já entochar mais energia e ficar sentado no computador ou não fazer nada. Seria interessante que você acordasse, levantasse, escovasse o dente, tomasse 2 copos de água e já fosse fazer uma atividade física, seja qualquer que seja, um exercício físico. As pessoas acham que o aeróbico é o que resolve. Não, não é isso. O aeróbico, ele vai trabalhar muito a sua resistência, principalmente o aeróbico intenso. Pode. Ela para avisar o corpo que você vai iniciar um exercício físico, você nunca fez, então você inicia com uma caminhada. Só que se fica estagnada a caminhada. A caminhada ela tem os seus benefícios maravilhosos e ela consegue sim emagrecer você. Só que fica um momento que estagna e não sai daquilo, nem daquilo, não sai de lá, não sai. Você precisa intensificar, deixar mais intensa essa caminhada, que é um pequeno trote, uma corrida e assim vai.
Então as pessoas pensam que é só assim que emagrece. Não é isso. O que emagrece é só que você precisa usar o que você comeu numa atividade física, num exercício físico específico. Ai, mas eu vou trabalhar. Jesus, eu tenho que trabalhar. Tá bom, não tem isso. Não consegue fazer, ajustar a atividade física já logo cedo, logo que acorda. Então, coloca para dentro uma proteína junto com esse pãozinho. Tira por um período determinado, um tempo determinado, que eu vou falar ou qualquer outro profissional vai te falar, do açúcar. Dá para entender? Principalmente o açúcar branco. Tira, povo brasileiro. Tira esse açúcar por um período. Não é para você falar assim, ela falou que a gente não pode comer açúcar. Não é isso, gente. Eu quase nem uso açúcar. Aliás, eu não uso açúcar, já para começar. Eu compro porque vem muita gente em casa e as pessoas gostam de bebida com açúcar, café. O meu açúcar duro, tá aí, ó, que dá até dó às vezes, entendeu? Não sou muito de fazer bolo e nem doce. Qualquer coisa, se eu quiser, eu vou e compro, tá certo? Então, o que acontece? Tem que tirar um pouco isso. Gente, entenda, coloque isso na sua cabeça. Gente, entende. Tira um pouco o açúcar na parte da manhã, principalmente. Jesus! E coloca uma proteína, fibras, com as verduras, com as frutas. Pode comer verdura? Coma. Coloca um pão com ovo, uma alface, um tomate, pepino. Maravilhoso tomate pepino para saciar a sua fome, além de outros nutrientes que tem o pepino e o tomate, não é o foco aqui para falar. Mas ajuda muito na sua saciedade. Barriguinha cheia. Pronto! Você consegue emagrecer só fazendo dieta? Emagrece, mas acontece que você vai entrar... Ou você entra numa sarcopenia, que você fica toda emagrece demais, fica fraco. Ou você vai no efeito rebote, de duas uma. Você quer o efeito rebote ou sarcopenia? Eu acredito que você não queira nenhum dos dois. Alright? Deu pra entender? Aí, você vai começar a fazer a dieta com o meu método. Se você quiser fazer parte desse meu método, que eu vou ajudar você em 30 dias, no mínimo você vai perder 5 quilos, tá? Aí a gente monta um treino, um cardápio, dicas que eu vou mandando no grupo que a gente tem, tá certo? E é isso. Então, você precisa, você que tá com gordura no fígado, tire o açúcar um período, pelo amor de Deus. E não é assim uma semana, no mínimo 3 meses. No mínimo. Tenta tirar o açúcar, todo o açúcar da sua... Fica com as outras comidas, mas tira o açúcar. É mesmo? Vamos ver se você não perde 2 quilinhos. Perde. Perde. Mas você tem que ser firme, tá? E fazer um exercício físico. Lembra da dica que eu falei? Trabalhar força com resistência. Mas para você que nunca fez atividade física, não é interessante você fazer essas duas capacidades físicas que o corpo humano tem. Aliás, o ser vivo. Cada ser vivo tem a sua capacidade física. Em geral, os bípedes, que somos nós temos em torno de 5 a 7 capacidades físicas. Uma delas é a resistência e a força, tá? Eu amo trabalhar essas duas capacidades. Então, para você que nunca fez atividade física, trabalha a capacidade física primeiro da força. Depois a gente vai para a resistência, tá? E depois, quando você vê, você tá trabalhando as duas juntinhas, tá? Mas só foque primeiro na força. Tem que trabalhar mesmo quem nunca fez. Vai ter que fazer força, tá? Falei demais, né? Gente, hypa essa live. Olha, eu não sei onde que tá. Inscreva-se nesse canal. Se você tá curtindo minha live, dá o seu joinha, compartilha ela com todo mundo. Sou Mari Morelli, para você que chegou agora. Estou falando de gordura no fígado, uma experiência que eu tive, tá? Sou professora de educação física, estudante de nutrição. Lembrando que você sempre tem que tomar água. Não ultrapasse o seu limite de água, que também não é assim, tá? Mas também não toma tudo num momento só e o resto do dia você não toma. Não, a água
ela faz uma varredura no seu corpo ao longo da sua movimentação, tá? Se você é um cara que trabalha muito sentado, aí fica difícil, né? Trabalha sentado, vai andar. Trabalha em pé, ótimo, mas dá uma descansada, tá? E sempre bebendo a aguinha. Isso é uma dica que não preciso nem eu falar, né? Todo mundo fala, mas eu vou falar. Ai, ai, então, quem que escreveu aí quantas vezes já comeu pão de manhã? Ah, ele é gostoso, né? Eu sei que ele é gostoso. E é farinha branca. Ah, então a gente pode comer, porque você falou pra farinha branca. Mas pra quem tá com gordura no fígado, tem que ficar um pouco sem ele, não vai morrer. Tem outras coisas pra comer, mas fica longe da pão. Um pouco, né? Um pouco, é mais 3 meses. Não vai morrer, eu fiz isso. Povo brasileiro, eu fiz isso, não vai morrer. Você não vai deixar de comer carboidrato, porque você vai ficar um pouco com o pãozinho de sal, um pouquinho longe. Come outro carboidrato, tem o milho, né? Tem a aveia. Aí, certo? Fica um pouco. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre as soluções práticas. O que trocar e como. Vamos falar sobre o que trocar e como. Você vai fazer trocas, substituições inteligentes, tá? São trocas inteligentes. Não é sobre cortar, é fazer trocas. Eu disse cortar o pão. Para cortar o pão, média, sal, aquele branquinho, é maravilhoso. Corta um pouco, mas você vai substituir com outra coisa. Ok, alright. Não é trocar, cortar e não comer nada. É você fazer uma troca. Corta o pão, mas vai para outro carboidrato, tá? Com índice glicêmico menor, certo? Para quem está com gordura no fígado. E para quem não tá também, que precisa emagrecer, eu acho interessante também, tá? O pãozinho, se você for comer um pãozinho, como eu falei, você coloque 2 ovos. Se você for comer tapioca, que eu não comeria, mas só para você começar a se desvencilhar um pouco desse alimento, pode trocar pela tapioca para o seu organismo entender. Ah, eu não fico só no pão, eu sei comer outras coisas. O corpo fala, o corpo entende. Ah, eu já tá comendo tapioca, ah, eu já tá comendo milho, ah, eu já tá isso. O corpo sabe. Então você precisa se acostumar a entender até como você reage quando você faz uma troca inteligente de alimento, certo? Aí você coloca uma fatia de queijo, né, do mussarela de preferência, né? Ele é gorduroso, mas ele tem um alto teor de proteína, tá certo? Que te sacia mais, tá? Você pode optar pela mussarela, tá certo? Se for outro queijo, tudo bem, não tem problema, mas vamos controlar aí. Não vai colocar um montão de queijo, um pãozinho desse tamanho, tá certo? E usufruir de aveias, frutas no café da manhã, tá? Não faça muitos sucos, não, sucos das frutas. Evita. Ah, mas não pode? Pode. Se for de limão, como é que é? Morango, kiwi. E só. Os outros eu evitava um pouco. Eu comia as frutas. Come a fruta, tá? E o leite desnatado, essas coisas todas, tá? A farinha branca, você pode mudar. Também fazer uma outra troca. Ao invés de você comer com farinha branca, você come um pãozinho feito com farinha de amêndoa, farinha de coco, tá? Farinha de aveia. Deu pra entender? Deu pra entender? Essa é uma troca inteligentíssima. Inteligentíssima. Tá? O doce. Procure evitar um pouco esses doces regados de muita farinha ou de muito açúcar, né? Eu até fiz um vídeo. Tenta comer um chocolatinho meio amargo, tá? 75% de cacau, tá? Só para te satisfazer assim que você tomar o café, ou depois do almoço, ou depois da janta, tá? Só para te dar aquela coisa de comer doce, tá? Para você ir acostumando o seu corpo a nem ficar sem o doce e a se alimentar. O corpo precisa saber que você está se alimentando de uma maneira que te sustente,
tá? E que você siga o seu dia e siga a sua vida, do rumo que você deu para sua vida e do rumo que você quer tomar. Seja ela se você quiser ser freira, ou se você quiser ser presidente de uma república, ou se quiser ser papa, ou se quiser ser mendigo. Ai, coitado. Mendigo, coitado. É opção. Eles querem, é uma opção. Não recriminam eles, mas eles querem ser mendigo. Para eles tanto faz. Bom, não é esse o tema, tá? Vamos lá. E o foco da qualidade nutricional? Priorizar. O que é a qualidade nutricional? Para você priorizar a qualidade nutricional daquele alimento. Por exemplo, se você ficar só na farinha branca, ela não tem muito nutriente. Ela só tem o carboidrato. Tudo bem, você precisa do carboidrato, mas é só isso. Alright? Entendeu? Então você precisa focar nos nutrientes. Aí você vai focar nas proteínas, fibras, gorduras, tá? Você tem que focar nisso aí em todas as refeições, em todas. Gorduras saudáveis, como azeite, o abacate também tem gorduras saudáveis, né? As castanhas, tá certo? Quando você nutre o seu corpo de verdade, a vontade do vilão diminui, aquela coisa de você comer. Quando você nutre o seu corpo com aquela vontade de comer, ela diminui. Você precisa de ver. Eu senti isso. Falei, mesmo, se eu fizer assim, x, y, z, eu não fico com tanta fome. Eu faço 3 refeições, não é nada. E tenho vontade de comer depois das 19 horas. Quero comer, acostumei, meu corpo acostumou. Por exemplo, tô fazendo live aqui, ó, já é de tarde. Não sei que horas que vocês vão ver, mas eu saindo daqui, vou tomar meu café, acabou, não quero mais comer. Ah, e se eu for numa festa? Aí já é diferente, eu já sei que eu vou na festa, aí eu já tenho que me preparar. Ah, eu vou na festa, não vou deixar de comer uma coxinha, um refrigerante, que eu só tomo quando eu saio, e pouco eu saio. Quando eu saio, até para ir num restaurante, eu nem peço refrigerante, nem peço. Mas não peço mesmo. Não peço, não quero. Ah, não quer porque você emagreceu? Não, me desacostumei. E também não quero pedir, porque por quê? Eu quero nutrir meu corpo. Ah, mas eu posso tomar refrigerante? Pode, um zero, não tem problema. E às vezes eu peço, sabe aquelas piquititica? Gente, eu passo a janta ou aonde eu vou com aquilo lá a noite inteira. E procuro sempre voltar cedo. Não sou de ficar... não faço isso. Não faço isso. Eu saio no máximo 7 horas da noite e volto no máximo 9 horas. Ai, eu já quero estar em casa. E é isso, você precisa então focar nos nutrientes da alimentação. É isso que você precisa fazer, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu sei que não tem ninguém, mas às vezes tem alguém assistindo, né, que deve fazer uma pergunta. Pode deixar a pergunta aqui. Deixa eu ver se aqui... eu tenho que ir aqui para ver se tem alguém no chat. E não tem. Ninguém fez pergunta. Mas não faz mal, a live vai ficar gravada. Bom, agora vamos a outro assunto. A hidratação e movimentos leves. Lembra? Até falei, ó, você precisa se hidratar, tomar bastante líquido, principalmente a água, tá? Principalmente a água, você precisa beber água, tá? E movimentos leves para lubrificar as suas articulações, para você poder usar o seu corpo. Você precisa usar o seu corpo. As suas articulações, elas têm que ser lubrificadas através de movimentos, seja em ginástica, seja em esporte, seja caminhando, seja nadando, seja andando, indo comprar pão, seja levando seu cachorro lá, fazer xicô, seja pendurando uma roupa, varrendo uma casa, mas ela precisa se movimentar, tá certo? Aliás, bom, outro tema que eu quero falar em relação a atividades diárias físicas, não exercício físico. Eu quero falar sobre atividade diária física e a sua mobilidade, certo? Deixa eu ver. Bom, eu já abordei os 3 pontos que eu queria chegar, em falar em relação à gordura no fígado. Se você se identificou com gordura no fígado,
e quiser depois assistir essa live, retoma, que eu vou deixar ela gravada, tá? E eu convido vocês a conhecer o meu e-book, tá? Eu tenho uma mentoria que é de 30 dias, que pode ajudar você a emagrecer no mínimo 5 quilos. Eu deixo tudo isso na descrição, vou deixar na descrição dessa live, mas também tem na descrição do meu canal, certo? E esse e-book ele tem orientações para você não ficar perdida. Lá tem o link do grupo de mulheres, onde eu coloco receitas, dicas, avisos, falo com as pessoas e tal. Entendeu? Já ajudei várias mulheres, tá? A ter, através da minha mentoria, a emagrecer, a perder peso. E até hoje elas estão aí firme e forte, tá? Minha mentoria é de 30 dias. E é isso. Se alguém tem alguma pergunta, agora é a hora de fazer a pergunta. Deixa aqui registrado aqui abaixo no chat, tá? E se você gostou, eu indico a você se inscrever no meu canal, já dá o seu joinha, compartilha essa live com todo mundo que precisa saber que tem gordura no fígado e não sabe. E eu posso te ajudar nessa sua batalha aí. Para tudo, se você estiver tentando emagrecer, para tudo que aqui é o seu lugar, assiste essa live depois que eu vou deixar ela gravada, tá certo? E eu aguardo vocês até a próxima live. Um beijo, tchau, tchau. Curta, comenta, compartilha e se inscreve. Tchau, tchau.